بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prezados irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma aula de Sira, em que juntos nós vamos viajar no tempo para falar da vida da melhor criatura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na última aula, nós paramos quando falamos acerca da estratégia dos mushrikun para poderem travar o da'wah do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eles foram ter com seu tio Abu Talib, este tio que tanto protegia, que tanto amava o Nabi sallallahu alaihi wasallam, e pediram-lhe tanto: ó Abu Talib, entrega o teu sobrinho a nós, entregue-no para nós podermos resolver com ele. Mas Abu Talib não aceitou entregar o seu sobrinho. Ele quis proteger o Nabi sallallahu alaihi wasallam pelo amor que ele tinha, mesmo não sendo muçulmano, ele se recusou. Então os mushrikun tiveram que encontrar outras estratégias para poderem travar o da'wah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, pois o Islã pouco a pouco estava a crescer. As pessoas iam ouvindo sobre o Islã, iam ouvindo com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, e eles iam entrando pouco a pouco ao Islã. E nisto eles reuniram-se, os mushrikun reuniram-se na casa de Al-Walid ibn al-Mughira. Walid ibn al-Mughira, este que foi pai de Khalid bin Walid, este homem que era um dos principais líderes de Quraysh. E ele disse: olha, as pessoas de fora de Meca vêm para cá fazer Umrah, vêm para cá fazer Hajj, e há pessoas aqui também que ouvem de Muhammad. Então nós temos que usar uma estratégia para que as pessoas não escutem dele, porque Al-Walid sabia que se ouvissem do Nabi sallallahu alaihi wasallam, então iriam aceitar o Islã. Então ele perguntou: deem ideias, o que nós podemos fazer para as pessoas não lhe ouvirem? Alguém disse: vamos chamar a ele de maluco, vamos dizer que Muhammad é maluco, então por isso não lhe escutem. E Walid disse: nós sabemos que ele não é maluco, nós conhecemos a maluquice, e se chamarmos a ele de maluco, nós é que seremos malucos, então não vale a pena fazermos isto. Então outro disse: vamos chamar a ele de feiticeiro. Walid disse: nós conhecemos feiticeiros, sabemos que ele não é feiticeiro, não podemos lhe chamar disso, senão nós é que seremos acusados. E disseram: vamos chamar a ele de poeta, vamos chamar a ele de mentiroso. Tentaram várias acusações e nada caía, nada encaixava na personalidade do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles no fim ficaram derrotados, não tinham argumentos, mas porque eles tanto queriam, estavam tão tapados na perdição, estavam tão desviados que eles tinham que sair de lá com alguma coisa. Então decidiram que, olha, nós vamos dizer a todos que ele é um feiticeiro, e outros vamos dizer que ele é um mentiroso, para as pessoas não ouvirem o da'wah com ele. E assim os mushrikun, os líderes de Quraysh, metidos no shirk, ficavam à volta de Meca, em lugares estratégicos. Sempre que alguém viesse, eles diziam que, olha, quando entrares em Meca, haverá um jovem assim, assado, cozido. E assim que vocês lhe verem, não ouçam nada daquilo que ele fala, pois ele é maluco, pois ele é feiticeiro, pois ele é mentiroso. Ele vai vos enfeitiçar, ele vai vos mentir e vai vos desviar do caminho dos vossos antepassados. Subhanallah. Vejam só como as pessoas que estão na escuridão, o quão medo elas têm da luz de Allah, do Hidayah. Isto é para nós vermos que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse, que aquele a quem Allah desviar, ninguém irá o guiar. E aquele a quem Allah guiar, ninguém irá o desviar. O Hidayah, irmão, está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso não devemos achar que nós somos muçulmanos pela nossa inteligência, pela nossa força, pela nossa vontade, mas sim somos muçulmanos
porque Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-nos com o Islã e somos eternamente gratos a isto. Então, irmãos, continuando a história, depois dos mushrikun convencerem certas pessoas a não ouvirem com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, isto não foi suficiente, porque as pessoas tinham cabeça, tinham juízo, uns iam ouvindo, uns aceitavam o Islã, então eles decidiram que não, temos que ser mais agressivos. Mais agressivos como? Eles sabiam que diretamente não podiam atacar o Nabi sallallahu alaihi wasallam em aberto. Por quê? Porque iam invocar a fúria de Abu Talib. Isto era algo que ninguém queria. Então eles optaram por começar a castigar e a punir severamente todos aqueles que aceitassem o Islã, ou seja, os sahabas. Os primeiros sahabas, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, os primeiros dos primeiros sahabas, os mais antigos, aqueles que depois ficaram muhajirun, esses sofreram bastante em Meca nas mãos dos mushrikin. O que aconteceu? Portanto, eles desenvolveram várias estratégias. Aqueles sahabas que pertenciam a famílias de elite, pertenciam a uma classe elevada, esses não podiam ser feitos mal fisicamente, porque iria causar outros problemas. Então, os mushrikun, liderados por Abu Jahl, optaram pelo boicote, pelo isolamento social. Figuras como Abu Bakr, figuras como Uthman, esses eram isolados da sociedade. Não eram chamados para as grandes reuniões, não eram dados contratos de negócio, não eram convidados para convívios sociais, isolando e distanciando a eles. Mas isso em nada prejudicou os sahabas. Por quê? Porque desde que eles estivessem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para eles era suficiente. E aqueles sahabas de uma classe mais baixa, podemos dizer de classe média, aqueles que não eram de Meca, eram árabes como Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, estes sahabas já sofriam abusos em público, sofriam insultos, sofriam ofensas, por vezes eram batidos até. Por vezes até eram batidos, subhanallah. E isto tudo para mostrar que quem aceitar o Islã irá viver em grandes dificuldades. E a classe mais baixa de todos, os escravos, aqueles que foram tomados e foram tirados da sua liberdade, foram tirados da sua escolha e foram subjugados com os seus mestres com injustiça. Tudo isto é injustiça. Escravatura é algo errado. Mas esses escravos daquele tempo não tinham outra opção. Eles tinham que ficar com os seus mestres. E os seus mestres os castigavam severamente. Esses são os que mais sofreram. Com o exemplo de Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, que pertencia a Umayya. E Umayya, o que fazia? Colocava Bilal ibn Rabah deitado na areia escaldante, sem roupa, com um pedregulho pesado no seu peito. E Umayya pisava esta pedra e Bilal queimava na areia. E Umayya dizia: "Oh Bilal, rejeita Allah, rejeita o Islã, senão não vais parar de sofrer." Mas Bilal dizia: Ahadun, Ahadun, só há um Allah, só há um Allah. Não vou dizer ao contrário. Bilal sofreu até que Abu Bakr, radiyallahu anhu, chegou para Umayya e disse: "Eu quero comprar a liberdade de Bilal." E comprou esta liberdade. Comprou por 100 moedas de ouro. Umayya disse: "Olha, se tu me pagasses 50 era suficiente." E Abu Bakr disse: "Olha, se tu me cobrasses 900, eu também te pagava." Por quê? Porque Abu Bakr não estava a pensar no dunya, mas sim estava a pensar no akhirah. Outro sahaba foi Ammar e a sua família. Ammar, filho de Yasir e filho de Sumayya. Yasir e Sumayya foram os dois primeiros shahids. Sumayya, a primeira mulher shahida no Islã. Esses eram escravos e sofreram, foram torturados para abandonar o Islã. E de nada eles abandonaram. Yasir sofreu, morreu shahid. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam viu este sofrimento e disse: "Oh família de Yasir, sabran,
tenham paciência, فَإِنَّ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةِ, porque vocês serão prometidos o Jannat. Yasser foi shaheed, perdeu a vida torturado. A sua mulher, Sumayya, foi torturada também de uma forma tão perversa. Os mushrikun pegaram a ela e amarraram os seus braços com cordas, um braço aqui, outro braço ali, e uma perna, outra perna, e puxaram os membros dela até que deslocassem-se do corpo. A'udhu billah. Veja como, quando a pessoa está perdida, quando a pessoa torna-se islamofóbico, tem medo alérgico da verdade, desce para graus nunca imaginados nesta vida. E Sumayya recebeu uma flecha na sua parte privada e tornou-se shahida, que Allah lhe dê a Jannat. Realmente uma grande mulher. E estes são nomes que nós estamos a mencionar que é bom nós darmos aos nossos filhos, termos na nossa família. Para quê? Para nós honrarmos a estes, para nós mostrarmos o quão nós reconhecemos o seu esforço. Certa vez ouvi alguém a dizer: Sumayya, este é nome de uma escrava, não podes dar ao teu filho. Astaghfirullah, como assim? Sumayya, a mulher que tanto sacrificou pelo Islã, só porque ela nasceu numa situação em que teve que ser escrava, vamos anular o sacrifício dela? Absolutamente que não. Perante os olhos de Allah subhanahu wa ta'ala, todos nós somos escravos dele. Não há ninguém que não é escravo, todos nós somos escravos de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós somos iguais. Sumayya sacrificou e adiantou. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe o Jannat. Amém, inshallah. Portanto, vemos que a vida não estava boa em Meca, estava muito insuportável. E até o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam não ficou impune. Quando certa vez alguns mushrikun, liderados por Utba ibn Rabi'a, ou Uqba, liderados por Uqba, eles viram um grupo dos mushrikun, Utba, Uqba, Walid, Abu Jahl, viram o Nabi sallallahu alaihi wasallam a fazer salat. E disseram: olha, vamos lá deitar tripas em cima do Nabi sallallahu alaihi wasallam, tripas de vaca. E assim o fizeram, levaram tripas e deitaram em cima do Nabi sallallahu alaihi wasallam quando ele estava no sijda, no salat. A sua filha Fátima viu aquilo, chorou, foi tirar as tripas, ajudar o pai e a perguntar: oh meu pai, que mal tu fizeste? Tu não fizeste nada, só estás a chamar as pessoas para o Islã, só estás a chamar as pessoas para o Tawhid. E nisto estás a ser sacrificado, estás a ser combatido por causa disso. Subhanallah. Este é o sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala para todos aqueles que vão para o caminho da da'wah, que invocam o nome de Allah, que chamam para Allah. Testes haverão, vamos sofrer. Não vamos sofrer como o Nabi sofreu mais que todos, mas vamos sofrer. O caminho não é fácil, mas com perseverança Allah subhanahu wa ta'ala mostra-nos o caminho. Pois depois destes grandes ataques, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que olha, a terra de Allah é vasta, Ardullahi wasi'a, terra de Allah é vasta. Se não estão a conseguir viver aí, então imigrem e vão viver numa outra zona. E é sobre isto que nós vamos falar na próxima aula, que é acerca do Hijra para Habasha. Portanto, continua a acompanhar, partilha este vídeo para todos que tu conheces e, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda conhecimento e nos faça entender e pôr em prática tudo que nós falamos aqui. Jazakumullah khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.